Olá pessoal, tudo bem? Essa então é a segunda aula explicando sobre algumas funções da calculadora científica FX82MS, tá? Vou ligar ela aqui e hoje eu vou explicar sobre a tecla Mode, Shift e Alpha, dando uma repassada em algumas situações aí. Então, ó, lembrando a tecla Shift, ela serve para acessar a segunda função da calculadora, que são essas teclas em dourado, tá? Então eu vou acessar algumas aqui para mostrar para vocês. Então, a primeira aqui, ó, fatorial. A segunda, combinatória. Aqui, REC, para converter números complexos em coordenada retangular. Aqui, acessando, eu tenho raiz cúbica. Aqui eu tenho D sobre C, é frações, tá? Então, da forma mista e da forma da fração imprópria. Eu tenho aqui, ó, raiz de índice qualquer, potência de base 10, tá? Aqui eu tenho o expoente do número de Euler. Aqui eu tenho arco seno. Aqui eu tenho arco cosseno, né? Que tá esse valorzinho elevado a menos 1. E eu tenho arco tangente, onde eu tenho aqui tan elevado a menos 1. STO, ele vai ajudar a inserir os valores na memória. Aqui a setinha para a esquerda do ENG é para você aumentar ou diminuir a quantidade de valores aqui na potência, tá, do ENG. Então, eu tenho aqui, ó, elevado a 3, se eu multiplicar, tá vendo? Ele foi para 8.000. E aí, agora, se eu apertar o Shift, ele volta. Se eu apertar o Shift novamente, ele volta e vai aumentando as potências aí. Aqui, o ponto e vírgula, ele só vai ser acessado quando eu estiver na calculadora da forma de estatística. E aqui, o menos, tá? M, menos, que é para os valores também na memória. Aqui descendo, o INS vai para servir para inserir valor. Caso, por exemplo, eu vou digitar 85 vezes 25. Ah, mas eu não queria 25, eu queria 15. Então, eu venho aqui, ó, aperto Shift e INS. Ele fica esse quadradinho e eu troco e eu vou inserir aqui valor no meio. Então, seria 125. E aí, eu arrumo os valores. O OFF aqui, para desligar, então, Shift, OFF, desliguei a calculadora. Vou ligar ela novamente. Aqui embaixo, SSUM e SVAR, só quando eu tiver com a função estatística ativada. Aqui embaixo, o RND é arredondamento de valores. Aqui o RAM, hashtag, tá? Ele vai me trazer valores aleatórios de 0.001 até 0.999. Então, ó, Shift RAM. Aperto igual, ele fica me dando valores aleatórios aqui, ó. Tá vendo? Valores randômicos. Shift DRG vai servir também para eu converter alguns valores em graus, radianos e grados, tá? Quando eu estiver mexendo com ângulos. E por fim, aqui o último da direita, a porcentagem. Então, por exemplo, se eu quiser saber 50% de 80, então eu pego 80 vezes 50, Shift por cento. Olha lá, 50% de 80 deu 40, beleza? Então, dessa maneira, eu vou usando a segunda função. O alfa, ele vai servir para eu inserir os valores, tá? Dentro desses valores, dessas letras que eu tenho aqui. Eu tenho A, B, C, D, E, F, X, Y e M, onde eu vou inserir valores na memória. Aqui do lado do REC, eu tenho dois pontinhos, que é do display. Por exemplo, eu quero salvar alguns valores e ficar aparecendo no meu display. Então, vou pegar 85, vou pegar 12 e vou pegar 23. Quando eu apertar igual, aqui no cantinho apareceu a palavra DISP, tá? Do display. E cada vez que eu apertar o igual, ele vai me trazer aqueles valores que eu coloquei, tá? Na memória para aparecer. Então, 85, 12 e 23. Beleza? Então, essas são as funções do Shift e do Alpha. Agora, a tecla Mode, ela tem a função de modificar o modo que eu vou trabalhar a minha calculadora. Então, quando eu aperto o Mode, ele aparece Comp, SD e Reg. Comp é a calculadora completa, então basta eu digitar 1, eu já estou na calculadora completa. Se eu digitar 2, SD, eu agora estou na calculadora, tá, estatística, e fica aparecendo aqui para mim o SD. O terceiro, ele é na forma de regressão.
eu posso usar junto da estatística ou criar valores e colocar na memória. E eu tenho as regressões lineares, logarítmicas, exponenciais, de potência, inversas e quadráticas, tá? No caso aqui, caso eu queira fazer cálculos com regressões. Vou apertar pela terceira vez. Aqui eu já deixo, tá, programado os valores de ângulos, caso eu queira trabalhar com graus, radianos e grados. Então eu vou colocar aqui, ó, 1, aí aqui em cima fica aparecendo o Dzinho, tá bom? Vou mudar aqui, ó, para radianos. Aí aqui, ó, aparece o R, e se eu mudar mais uma vez, ó, digitar 3, vai aparecer o Gzinho de grados, tá ok? Então, por exemplo, se eu usar DEG e eu quero saber quanto que é o seno de 30 graus, 0,5, porque eu estou trabalhando com graus. Agora, se eu fizer isso em radianos, olha lá, já mudou o valor. E se eu fizer isso em graus, também mudou para 0,45, ok? Então, normalmente, vamos deixar aqui salvo em graus. Aqui eu tenho a calculadora fixa, científica e a normal. A fixa, ela vai me dar a quantidade de casas decimais que eu quiser, tá? Então, basta apertar 1, de 0 a 9, eu vou colocar 8. Olha lá, eu fico com 8 valores de casas decimais. Se eu quiser a científica, eu também tenho os valores das casas decimais. Vou, no caso, colocar 2. E aí aqui vai aparecer, ó, 2 valores. Um para a parte inteira, um para a parte decimal, e os valores aqui da potência da notação científica. A normal, ela vai trabalhar com as questões exponenciais, tá? E normalmente a gente trabalha com a 1. Aqui eu tenho um display. O display ele faz o seguinte: a primeira parte ele vai deixar já na função normal se eu quero uma fração imprópria ou se eu quero uma fração própria. Tá vendo aqui, ó, A, B sobre C ou D sobre C. Normalmente a gente vai deixar aqui, ó, AB sobre C, então deixo a 1. Tá ok? Para as frações. E, mais uma vez, agora, se eu apertar aqui o 2, ele vai dar o Light Dark, que é justamente a cor que aparece aqui no visor. Mais uma vez, aqui no display, tenho a parte das frações e tem a setinha. Quando eu clico na setinha, tem uma parte importante aqui, ó, que ele diz dot ou coma. O que que é isso? É o separador da milhar. Se eu quero um separador da milhar com ponto ou se eu quero um separador da milhar com vírgula. Eu vou colocar com ponto, 1. Vou digitar 4.000. Olha lá, tá vendo? Ficou a vírgula aqui para separar a milhar e o pontinho para decimal. E agora eu vou mudar isso daqui, ó. Eu vou colocar 2. E aí eu vou apertar 4.000 novamente. E agora ele inverteu, ele deixou o pontinho aqui para representar milhar e ele deixou a vírgula aqui para representar um decimal. Então eu vou pegar, por exemplo, 5 vezes 0,8. Olha lá, deu 4. Agora 5 vezes 0,85. 4,25. Então ele mostra no visor a representação decimal através da vírgula. Beleza, pessoal? Então, essa é a explicação da tecla Mode, Shift e Alpha. Espero que tenham aproveitado aí. Na próxima aula a gente já começa a usar algumas funções aí.